Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje nós vamos falar de um livro de dois autores, um deles Viktor Frankl e o outro Pinchas Lapid. Nós vamos falar dessa obra de Viktor Frankl e Pinchas Lapid, que é um grande diálogo entre dois profundos estudiosos. Esse livro originou-se de uma conversa, um diálogo franco sobre Deus, no ano de 1984, entre o filósofo religioso Pinchas Lapid e o criador da logoterapia Viktor Frankl. E traz uma discussão aberta sobre as questões da religião e da psicologia, sobre as opiniões pessoais a respeito da fé e os questionamentos religiosos a respeito do sentido do universo. Essa troca de ideias se tornou claro para os autores que a fé e a ciência são dois caminhos da mesma busca pela verdade, que nos levam adiante, passo a passo, mas que jamais será alcançada. E ele traz já num primeiro momento, lá na primeira página, a vida e obra de Viktor Frankl, bem detalhada. Quem não conhece Viktor Frankl vai conhecer aqui, inclusive, toda a sua história profissional antes do campo de concentração. É bem interessante. Depois, a vida e obra de Pinchas Lapid. E aí, lá na página 37, vem falar sobre o livro, que diz o seguinte: Viktor Frankl deixou uma extensa obra escrita, que se estabeleceram como clássicos há muito tempo. Para o público em geral, menos conhecido, Frankl é o autor de mais de 400 artigos científicos e filosóficos, e de contribuições nas quais ele, como psiquiatra e neurologista, se dedica de vez em quando às regiões limítrofes do seu trabalho de pesquisa real. Esse livro também se soma a este ramo de sua abrangente obra. Ele se originou de uma conversa de várias horas entre o filósofo religioso Pinchas Lapid e Viktor Frankl, em sua casa em Viena, em agosto de 1984. As gravações da conversa, que em seguida foi impressa, se encontravam durante muitos anos entre o legado de Viktor Frankl, sem que ninguém tivesse tomado conhecimento da sua existência. Olha só, que preciosidade desse livro. O único manuscrito existente e as gravações que lhe pertenciam foram encontrados somente em maio de 2004, já depois da morte de Viktor Frankl. Durante os trabalhos de inventário do arquivo particular de Viktor Frankl, ao que parece, a publicação do livro havia sido planejada e aconteceria brevemente. Os dois autores, Pinchas Lapid e Viktor Frankl, tinham já o prefácio do livro e estabeleceram seu título, ainda em 1984. Então essa é uma curiosidade bem bacana, né? E aí continua discorrendo aqui na história de como foi produzido esse livro. Mas o interessante é que os dois já tinham preparado, só que por uma razão ou outra, né, não tiveram o tempo de fazê-lo. Enfim, você entrando nesse livro, você percebe que ele é rico em detalhes, tanto quando fala da vida de Viktor Frankl, né? E uma coisa que eu percebi, mesmo tendo lido vários outros livros de Viktor Frankl, de autores, né, discípulos de Viktor Frankl, eu vi que está bem detalhado aqui toda a história profissional de vida de Viktor Frankl, antes do campo de concentração e até o momento que ele entra no campo de concentração, né? O que é muito interessante. Tem um relato também que fala, lá na página 21, que ela vem comentar o seguinte: fala da última aula ministrada por Frankl aos 91 anos de idade, em 21 de outubro de 1996, que foi na Universidade de Viena. Em julho desse mesmo ano, Frankl e sua esposa comemoraram bodas de ouro. Em 2 de setembro de 1997, Frankl faleceu com 92 anos em Viena de falência cardíaca. Olha só.
A herança de Frankl moldou gerações de psiquiatras, psicólogos clínicos e psicoterapeutas. Hoje, ele ainda continua a atuar pelas mãos de seus alunos e colegas. No mundo inteiro, nos 5 continentes, não só existem institutos universitários, como também institutos particulares de pesquisa e de formação, que se dedicam ao uso e à propagação e ainda ao desenvolvimento científico das áreas de utilização da logoterapia. Uma lista de endereços internacionais, associações e institutos que trabalham com a linha de pensamento de Frankl e que também oferecem informações em psicoterapia e aconselhamento, pode ser consultada na página da internet do Instituto. E tem aqui. Eu vou deixar aqui em cima para vocês. Nessa página se encontra mais informações gerais e comunicados atuais a respeito da pesquisa e da prática logoterapêutica, além de uma abrangente bibliografia da literatura primária e secundária sobre logoterapia. Isso é um dos argumentos que a gente tem que usar aqui. Eu uso muito em Santa Catarina, né? Trata de uma grande teoria da psicologia, que é embasada, estruturada de muito estudo, até hoje, com muitos artigos, muitas pesquisas, conhecida, né? É estudada em todos os continentes, em todo o mundo. E temos que ter muita responsabilidade em estudar, né? E realmente fazer uma leitura profunda, tentar entender, não compreendeu, volta, lê novamente, busca compreensão, porque nós precisamos muito falar disso. E uma coisa bacana que eu achei nesse livro, mas é lá na página 18, que fala dos livros, está falando de Viktor Frankl ali, fala, Frankl escreveu em apenas alguns dias seu relatório biográfico sobre as experiências no campo de concentração, o livro Em Busca de Sentido. Mas aí que vem a minha surpresa, desse livro que tem o título Apesar de Tudo, Diga Sim à Vida, um psicólogo sobrevive ao campo de concentração. E aí o que mais me chamou a atenção e me deu até um certo arrepio é que eu fui voluntário como palestrante da RPV, Rede de Proteção à Vida, que dá palestras em colégios, em instituições, em empresas, sobre o Setembro Amarelo. Fala sobre a prevenção ao suicídio e valorização à vida. E o slogan dessa RPV e o slogan desse voluntariado é justamente, apesar de tudo, diga sim à vida. Bacana, né? E lá no fim, Frankl diz assim, o homem não deve sua existência a si mesmo. O homem é um presente da transcendência. É isto que ele é, simplesmente, nem mais nem menos. Eu não escolhi meus pais. Eu não determinei o momento do meu nascimento. Eu não sei quando morrerei. Eu tenho de viver minha vida e chegar àquilo que este presente me deu. E assim, eu deixo para vocês essa inquietação para buscar esse livro, adquirir esse livro e ler e estudar essa obra, porque ela nos deixa ainda mais íntimos de Viktor Frankl. E é mais um passo nessa nossa imersão da vida e obra de Viktor Frankl. Desejo a todos uma ótima semana e até um próximo vídeo. Um grande abraço a todos.